Oi, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai começar a nossa live. A gente está só esperando a nossa convidada Daniela Assad entrar para poder começar a live. Aqui para ela. O tema de hoje é câncer de mama e Covid-19. Quais as diretrizes? Oi, Dani, tudo bem? Tudo, Ju, dei conta de entrar. Oi, rapidinho, é bem fácil. Isso. Então vamos esperar só um pouquinho o pessoal entrar. Tá Daí a gente... ótimo. E os 2 minutinhos tá bom, né? Aí a gente começa. Fica à vontade. A Eliette está na transmissão, a Paulinha. Ela tá dando boas-vindas. Um beijo, Eliette. Muito bom. Um beijo, Paula. Legal. Ufa. Então eu vou começar te apresentando, tá? Tá bom. Então a live de hoje eu quero agradecer a presença de todos. A live em nome da Liga de Combate ao Câncer. A nossa convidada é a doutora Daniela Assad, que possui residência em Oncologia Clínica pelo INCA, é mestre e doutora pela Universidade de Brasília e atualmente é médica oncologista clínica do Hospital Sírio-Libanês, na Unidade Brasília. Isso Dani, seja mesmo. bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite e fique à vontade para falar sobre as diretrizes. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas você pode se apresentar e introduzir o tema da forma como você preferir. É um imenso prazer estar aqui hoje, né? Eu sou egressa da Universidade de Brasília, fiz a minha graduação na UNB. Então, eu tenho uma história realmente com a universidade. Após ter feito minha residência de clínica médica aqui em Brasília, eu optei por me especializar em oncologia, mas eu optei por ir para o Rio de Janeiro. Fiz no Instituto Nacional do Câncer, fiz esses anos de oncologia e decidi voltar para Brasília, que eu achei que aqui eu pudesse fazer a diferença. E fiquei trabalhando por muitos anos, até que eu sempre tive vontade de fazer pós-graduação, sempre foi uma vontade, assim, realmente na minha vida, de ter o mestrado e o doutorado. Eu queria ter os dois. Eu tinha professores na UNB que foram verdadeiras inspirações. Uhum. E demorou isso acontecer. Eu trabalhei por muitos anos e fui entrar na pós-graduação apenas em 2014. Conheci a nossa professora, né? Nossa querida professora Eliette. Nós nos conhecemos num clube de corrida. A gente corria. E daí ela me deu essa oportunidade e foi ótimo. E nessa do mestrado eu conheci a professora Paula, fazendo um curso de revisão sistemática e meta-análise, e a vida seguiu. Uhum. Eu sou feliz, hoje em dia eu trabalho apenas no Sírio-Libanês, atendo exclusivamente, quase 99% das minhas pacientes são mulheres, atendo pacientes com câncer de mama e câncer ginecológico, e eu acho que a gente pode hoje discutir bastante sobre isso, né? Sim. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, ela possui uns comitês com alguns médicos oncologistas de acordo com os sítios de tumores, né? E eu sou parte do comitê de mama da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, sou eu e mais 3 colegas, e por conta desse problema todo que nós estamos passando da pandemia, nós resolvemos escrever as recomendações, as diretrizes de tratamento do câncer de mama Uhum. durante esse período. Mas assim, já deixo de antemão falando que não,
a gente que está acostumado a fazer revisão sistemática, meta-análise, a gente sempre busca a evidência, né? Mas nesse atual momento de pandemia, a gente não tem evidência de muita coisa, né? Muito Não tem como ter evidência de como tratar ou não durante a pandemia, porque nós nunca tivemos isso, né? Tivemos a pandemia de gripe espanhola, outras coisas muito graves, mas da nossa geração, né, vai ser essa pandemia, né? Então a gente escreveu essas recomendações, mas muito baseado nas nossas experiências, no nosso expertise ou em recomendações de outros grandes serviços, mas eu acho que é isso. Tá. Então eu queria te perguntar assim, qual a importância da gente discutir esse tema para começar? Olha, eu acho que primeiro, né, a gente está falando sobre câncer de mama, né? Então, é a neoplasia mais incidente em mulheres no mundo todo, né? Excluindo os tumores de pele não melanoma. Então, é um risco altíssimo, uma em cada 10 mulheres vai ter câncer de mama. Então, a gente precisa realmente discutir isso, né? Pela sua prevalência, é fundamental a gente sempre estar falando de câncer de mama. E por que a gente tem que tratar, não pode assim, menosprezar a doença nesse momento de pandemia. Porque nós vamos estar falando, na maioria dos casos, de pacientes que têm doença, que têm chance de cura, né? Se a gente não faz um tratamento adequado, deixa de oferecer coisas que são importantes, a gente pode estar comprometendo uma chance de cura. Ou caso pacientes que necessitem, tratamento para uma doença avançada, a gente pode estar contribuindo para piorar o desfecho, piorar o prognóstico. Então, é fundamental a gente fazer as coisas como elas têm que ser feitas, né? Para que a gente não prejudique ninguém. Sim, com certeza. E aí, uma pergunta que é bem frequente, né, é se as mulheres devem continuar fazendo exames de rastreamento nesse momento de pandemia. Como que vocês estão mediando isso? Qual a orientação vocês têm dado? É importante a gente entender que as orientações durante a pandemia, elas são dinâmicas, né? Logo que começou em março, né, a gente começou essa coisa da pandemia e ficou assim, o pico da doença aqui no DF vai ser né, começo de maio, final de abril. Isso em março era isso, né? Aí veio março, passou, e veio abril, não. O pico vai ser em maio. Aí depois, agora não, o pico não vai ser agora, vai ser em junho. Por que eu tô falando isso? Quando começou em maio, ficou todo mundo muito assustado, né? Inclusive a gente, médico, porque ficamos com medo dos serviços de saúde, como que isso seriam ser. As recomendações são dessa forma. Tudo depende de acordo com a organização do seu serviço de saúde. Por exemplo, nas regiões em que estão completamente lotadas de pacientes com Covid, temos capitais, temos cidades que estão enfrentando isso. Então, todo o recurso de saúde está sendo direcionado para tratá-las. Aqui em Brasília, a gente tem uma situação diferente. Agora que os casos começaram a aumentar, tanto nos hospitais públicos, né, e os serviços particulares, eles ainda estão muito tranquilos em termos de Covid, né, de internações por Covid. Então, diante disso, passados esses primeiros 2 meses, o que eu tenho aconselhado aos pacientes, não só pacientes, mulheres saudáveis, é que, a depender de quando fez os seus exames, se o lugar tiver segurança para fazer o exame, o que significa segurança? O lugar que está tomando todas as precauções para as pacientes não se infectarem durante exames, que está tendo esse cuidado de realmente assim, não atender, não aceitar que pacientes com algum caso de suspeita ou com febre se dirijam ao centro, todo o mundo da clínica usando os EPIs adequados, todos usando máscara. Nesse sentido, eu tenho autorizado as pacientes a fazerem os exames, se as clínicas forem seguras. Porque olha só a gravidade do que está acontecendo. Imagina que eu sou focada, só atendo praticamente pacientes com câncer de mama e ginecológico. O número de pacientes com diagnóstico recente caiu vertiginosamente.
Então, o que que a gente se pergunta? Será que a incidência de câncer milagrosamente reduziu esses 2 meses? Certamente não. Então, certamente os diagnósticos não estão sendo feitos, ou as pacientes não estão sendo operadas, mas isso mudou não apenas para mim, mas todos os oncologistas de forma geral estão notando isso. Então, a nossa preocupação é que talvez daqui a uns meses a gente vai ver o reflexo disso. Torcer para que não coloque em risco ninguém, né? Em chances de cura. Com certeza. E a telemedicina tem sido utilizada? Vocês estão fazendo algum tipo de acompanhamento de pacientes, rastreamento por telefone? Como é que está acontecendo isso? A telemedicina, o Conselho Regional de Medicina, ele autorizou, né, fazer. Agora no Sírio-Libanês a gente já está com a plataforma adequada. A grande questão é que a telemedicina é feita e envolve as questões de custos, né? Não são todos os planos de saúde que cobrem esse atendimento por telemedicina. Então, o paciente tem a modalidade de fazer o atendimento por pagamento particular ou, em alguns casos, de planos que cobrem. Mas, assim, a gente tem muitos pacientes que estão optando por fazer telemedicina. Mas eu não acho que a pessoa que não possa fazer tem que se sentir excluída ou privada. O que eu sempre dou a dica para as nossas pacientes? Procure sempre ser atendida no primeiro horário. Eu posso dizer isso, que eu sou uma pessoa super pontual e as minhas pacientes sabem que eu chego na hora e eu começo a atender cedo. Se você vai no primeiro horário, você vai pegar a chance, assim, vai pegar vazio os consultórios, eles vão estar super limpos e você vai ser a primeira a ser atendida, não só no consultório, quanto nas clínicas de radiologia. Eu tenho falado para os pacientes, marca o primeiro horário, porque você não vai encontrar ninguém, você vai pegar uma máquina limpa e seus riscos diminuem. Então, eu acho que a gente tem como se adaptar um pouquinho. Sim, as clínicas estão fazendo marcações bem separadas, né? Sim, para poder limpar tudo, mas assim, se a pessoa ainda se sente insegura, vai no primeiro horário. Ninguém gosta de acordar cedo, só a gente. Já segura, já se fica mais tranquila, né? Tá, então agora passando para o pessoal, as mulheres que já têm um diagnóstico, essas mulheres estão sendo operadas, vocês estão orientando a operação, como é que tá? Então, essa questão da cirurgia, ela depende muito do serviço de saúde, tá? Aqui em Brasília, eu sei que nos hospitais do Sistema Único de Saúde está tendo uma certa dificuldade, reduziram muito o número de salas disponíveis para as pacientes poderem operar, e então realmente, mas elas têm tido cirurgias, tá? Eu sei que a mastologia parece que zerou a fila, então do hospital de base, né? Então, assim, a gente sabe que tem tido uma certa dificuldade, mas aqui em Brasília ainda está tendo, né, uma cirurgia. No serviço privado, os hospitais, eles têm tomado algumas precauções, tem hospitais que estão exigindo, tanto da equipe cirúrgica quanto da pessoa que vai ser operada e do seu acompanhante, o teste do PCR do Covid, para que você realmente não opere ninguém que tenha contágio ou a própria pessoa da equipe médica. Então, está sendo tomado algumas precauções para isso, mas de certa forma, nos hospitais particulares, isso praticamente as cirurgias estão acontecendo, mas o que a gente nota é um medo muito grande do próprio paciente em se submeter à cirurgia. Existe esse temor realmente de se operar. Mas aqui em Brasília, a gente está numa situação completamente diferente de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, isso para a gente tem que ver até quando isso vai durar, né? Mas nesse momento agora não há uma recomendação formal de não se operar. Quando a gente escreveu as diretrizes, a gente fez no pior cenário. Considerando o cenário de escassez de recursos. Porque isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, em Nova York, né, que os serviços ficaram de uma forma totalmente hiperlotados, que praticamente tudo parou. Né? Nós não estamos enfrentando essa situação. Vamos enfrentar? Não sei. A gente está vivendo o hoje, né?
Aham. Eu vi no artigo que vocês publicaram das diretrizes que tem alguns exemplos, né, de quando deve se prevenir essa cirurgia, postergar um pouco, quando isso é possível e quando ela tem que ser feita de imediato, senão Isso. tá. O que que acontece? Quando a gente tem, nas patologias da mama, mesmo os tumores, a gente tem lesões que são in situ, né, que não invadem a membrana basal, ou seja, não tem a capacidade de dar metástases, que a gente considera pré-câncer, não é realmente o câncer propriamente dito. E nós temos os tumores invasores, né, os carcinomas ductais infiltrantes, ou lobulares infiltrantes, né. Quando a gente está falando de doenças in situ, não necessariamente a gente tem que correr contra o tempo. Porque primeiro que são tumores pré-invasores. E nessas lesões in situ, como você leu, a gente tem lesões de baixo grau, que são as de menor risco, e as de maior risco. Então a gente faz uma graduação. As de menor risco, a gente pode até considerar atrasar a cirurgia, se você tiver num serviço com ausência de recurso, Aham. esperando o momento adequado de se fazer a cirurgia. Uhum. Nas doenças de alto risco, é melhor se opere logo. E isso, quando a gente fala de tumor invasor, a grande questão é a paciente que tem esse diagnóstico, a depender do estadiamento, que é o estadiamento do volume de doença que essa paciente tem, que é o tamanho do tumor, se tem ou não invasão de linfonodo, a depender do estadiamento, ela tem uma indicação de fazer um tratamento após a cirurgia. Tá? Uhum. Então, a depender, se o serviço estiver lotado, a gente não tiver condições de fazer cirurgia, por exemplo, uma amiga minha de Teresina me ligou falando que o hospital particular de um determinado plano de saúde estava lotado de pacientes de Covid. Então, a paciente ela não tinha como operar de tumor, de câncer. Uhum. Então, ela tinha que fazer um tratamento sistêmico. Então, essa é a grande questão. Como a maior parte dos casos, elas vão fazer algum tratamento sistêmico, que isso pode ser o comprimido de terapia endócrina, ou a quimioterapia, ou quimioterapia associada a bloqueio do HER2. A depender dos casos, a gente pode trazer isso para pré-operatório, que a gente chama de neoadjuvante, Uhum. para fazer a cirurgia num segundo momento, quando tiver mais condições de saúde. Mas o que a gente está observando aqui em Brasília? Como as estruturas, elas estão, por exemplo, no serviço privado, que é a minha realidade, né, por conta do hospital onde eu trabalho. Como as pacientes estão conseguindo ser operadas, a gente não está precisando tomar essa decisão baseado nessa questão do Covid. A gente Aham. está conseguindo tomar a decisão baseada realmente na necessidade da paciente. Tá? Tá. Mas em casos em que a gente tenha impedimentos cirúrgicos, a gente pode decidir dessa forma. Entendi. Então é mais em relação ao espaço do serviço, né? Ter a estrutura do que a contaminação em si pela Covid-19, porque as pessoas pensam que não estão operando por conta do risco de contaminação, mas Não, na mas é por isso que os hospitais eles estão tomando inúmeras precauções. A Uhum. testagem do paciente e do seu acompanhante, a testagem de toda a equipe médica, esses pacientes, os anestesistas, eles fazem exames quase semanais para Aham. poder ter essa garantia. Os hospitais, eles estão sendo divididos. Então, você tem alas da enfermaria onde ficam os pacientes com Covid, área de UTI, pronto-socorro. Então, está sendo tudo muito dividido para que você tenha a garantia de evitar a contaminação dentro do hospital. Uhum. Então, assim, todos os hospitais têm feito um trabalho muito sério disso, para poder garantir a segurança do paciente e dos seus profissionais. Uhum. Muito EPI, muita máscara N95. Então, eu acho que isso é uma preocupação. Mas nesse momento, aqui em Brasília, a gente ainda não chegou nesse ponto. É Uhum. lógico que as indicações de cirurgia, elas são extremamente restritas. Por exemplo, este não é o momento para a gente fazer uma cirurgia de plástica reconstrutora. Não é o Uhum. momento para fazer uma cirurgia plástica estética. Não é porque a gente está em home office que eu devo aproveitar e vou fazer um procedimento meio estético que eu posso trabalhar em casa. Não, não faça isso. Eu acho que a gente não precisa colocar a nossa saúde em risco. Vamos operar quem realmente precisa operar. Tá, entendi.
E em relação ao tratamento com a quimioterapia, quem está fazendo esse tratamento deve interromper? Tem algum caso específico que vocês consideram que interromper é importante nesse momento? Eu acho que a questão da quimioterapia é importante a gente falar quem são os pacientes que têm maior risco de ter Covid, né? O que a gente coloca, né, o que todas as recomendações dizem são os pacientes acima de 65 anos, ou que têm doenças crônicas, tipo doenças pulmonares, doenças cardíacas, ou quem tem o sistema imune comprometido, tem vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida, ou pacientes que fazem terapias, né, de transplante, leucemias ou quimioterapia. Em relação à mama, eu acho um fator de tranquilidade para as nossas pacientes é que as quimioterapias que a gente faz para a mama, elas não são tão pesadas quanto, por exemplo, a leucemia, que a paciente fica meses sem imunidade, com a imunidade totalmente comprometida, em que ela demora meses para se recuperar, estando muito sujeita a infecções oportunísticas. Nesse momento, a gente está mantendo as quimioterapias com algumas precauções. Por exemplo, esquemas que têm um alto risco de ter neutropenia, o alto risco para a gente é acima de 20%, a gente já tem usado aqueles fatores de crescimento, estimuladores de colônia, para que suba a imunidade e você não corra risco de estar com a imunidade baixa. Então, por conta disso, a gente tem tido bastante segurança de fazer quimioterapia nas pacientes. É importante dizer que os esquemas, a gente não deve interromper os tratamentos. Os tratamentos são dois cenários, né, que a gente faz para câncer de mama. Um é o cenário preventivo, para quem operou ou vai operar, no sentido de reduzir a chance da doença voltar, reduzir a recaída da doença e a mortalidade. E um outro objetivo de se fazer o tratamento é em pacientes que já têm doença metastática, ou seja, doença espalhada, no sentido de aumentar o tempo de vida, aumentar a sobrevida. Então, vocês conseguem ver que nos dois motivos, para prevenir a chance da doença, né, recair ou aumentar o tempo de vida. Nenhum desses objetivos a gente pode não oferecer o tratamento. A gente está colocando a vida da paciente em risco. Então, a gente não deve deixar de oferecer o tratamento. Isso é super importante. Eu acho que fica essa mensagem. Muitas, assim, agora menos, né? Porque a gente já está mais de 2 meses, né? Nesse período todo de pandemia. Mas no primeiro momento a gente recebeu muitas mensagens de pacientes com medo de fazer. Agora, assim, os pacientes já entenderam que é possível a gente ter, tomando todos os cuidados de higiene, lavando as mãos o tempo todo, com água e sabão, muito álcool, usando as máscaras, a gente consegue ter uma segurança. E aí vocês fizeram algum protocolo, alguma mudança no protocolo para conseguir diminuir a ida da paciente no hospital, para reduzir essa visita, né, esse número de visitas e possível contaminação, exposição à contaminação? Sim, a gente tem feito as idas casadas, né? A paciente consulta e em seguida faz o seu tratamento. De certa forma, você já reduz uma ida ao hospital. E a gente pode até programar a coleta do exame de sangue também nesse momento. Então, você reduz ainda mais. Tem alguns protocolos que a gente pode adaptar, fazendo, em vez de escolhendo remédios, né? Porque às vezes a gente tem escolhas. Você tem um remédio que você pode fazer semanal, tem outro remédio que você pode fazer a cada 3 semanas, de acordo com o perfil de toxicidade. Quando a gente tem as condições todas que a gente pode fazer, nós escolhemos os tratamentos baseados em toxicidade, oferecer a menor toxicidade possível. Mas nesse momento, conversando e avaliando, a gente pode escolher tratamentos para que a paciente vá menos com o mesmo benefício. Então, a gente tem escolhido protocolos que a paciente não precise ir tanto ao hospital. Entendi. Tá, me falaram aqui para eu te avisar que a dona Mércia, sua paciente, criou uma comunidade só para poder te assistir aqui hoje. Ai, a Mércia é fofa. Um beijo, Mércia. Ela é ótima. Muito legal. Beijo, Mércia. Tem algumas perguntinhas também de alguns temas que já passaram. Perguntaram se quem está com a imunidade alta, usa máscara e lava as mãos, fica mais garantido em relação a
contaminação com a Covid-19? A pergunta da Bia Lucimar. Sim, eu acho que se você tem imunidade boa, você não está no grupo de risco, mas isso não vai impedir se você de se contaminar se você tiver contato com alguém doente ou se você se descuidar, levar a mão ao rosto, levar a mão na máscara, tirar a máscara e levar a mão suja. Porque a gente vê vários jovens, né, sendo acometidos também. Então, eu acho que ninguém está isento de se contaminar mesmo estando saudável. E mesmo as pessoas que são saudáveis têm tido formas graves. Nós não conseguimos identificar por que algumas pessoas têm formas graves e outras não. Mas o cuidado pessoal é muito importante, né? Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Tá atento a tudo, né? Mas isso é engraçado, né, Ju? Quando a gente para pensar, talvez a gente tenha que... Isso serve para a gente de lição de mudar os nossos hábitos, né? A gente vê algumas matérias da imprensa falando que o nosso consumo de sabonete não era tão grande, né, em relação a outros países, porque significava que o brasileiro não lavava muito a mão. Não sabe, chegava em casa, não lavava muito a mão antes das refeições, ou não lavava muito a mão antes de fazer determinadas coisas. Então, é porque tem muita gente, muitas pessoas do laboratório da Eliette, muitos dentistas estão acostumados a lavar a mão o tempo todo. Mas isso não é o comportamento de toda a sociedade, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Igual o uso da máscara mesmo, né? Que as pessoas não sabem usar a máscara, porque elas não estão acostumadas com isso. Então, a gente também tem que se reeducar, né? Um aprendizado. Sim. Usar a máscara adequadamente, não colocar o nariz para fora, né? É isso. A outra pergunta aqui foi da professora Eliette, que ela perguntou se no caso de pessoa com baixo risco, então deve fazer a mamografia. Eu acho que sim, eu acho que se tiver os cuidados adequados, marcar o primeiro horário, eu acho totalmente válido, eu não aconselho a atrasar, porque assim, a gente vê casos tão, tão tristes assim, que as pessoas às vezes deixam de fazer o exame em 1 ano, 2 anos, e quando vê, está numa situação assim, grave, diagnosticar o caso com doença metastática, isso é muito triste, então eu acho que se a gente puder evitar, a gente está num momento ainda não desfavorável. Tá. Outra pergunta aqui, Dani, recentemente vocês criaram um projeto, o MMA, você pode falar um pouco mais sobre isso? Tá, então a gente criou o UMAS, né? Que são mulheres que tratam de câncer feminino, né, se juntando. Então, nós somos um grupo de 12 médicas de diferentes especialidades, todas envolvidas no tratamento de pacientes com câncer feminino. Então, nós tratamos pacientes com câncer de mama ou tumores ginecológicos. Então, nós temos oncologistas, mastologista, geneticista, ginecologista, oncológica e radiologista. Então, o nosso objetivo é trazer informação para as nossas pacientes, porque a gente vê que sem informação elas não conseguem decidir bem, não conseguem saber do que está acontecendo. A gente quer realmente empoderar as nossas pacientes. E a gente resolveu unir nós mulheres, para poder falar para as mulheres. Então eu acho que está vindo bastante coisa, a gente está tendo muito feedback positivo, porque esse não tinha realmente um grupo assim para paciente. Então, vamos lá. Nossa, muito bom. Parabéns, seu projeto, muito legal. Aqui tem uma outra pergunta, acho que é mais um pedido de uma sugestão, né, uma orientação. Eu faço revisão a cada 6 meses. Vai fazer 2 meses, já está atrasado. Vou ter problemas? São exame de raio-x e outro usando máquinas. Da Silvia, ela disse que está com medo de fazer os exames. Então, quando a paciente já está tratando, por exemplo, usando a terapia endócrina, a gente tem pacientes usando tamoxifen, Femara, Arimidex, a gente tem sido mais liberal nesses exames. Porque a gente também tem que dar o peso adequado à necessidade. Da mesma forma como a gente fala que o exame de rastreamento seria interessante fazer, porque você diagnostica alguma doença, se a paciente está super bem, não vejo uma necessidade. Isso a gente coloca até na nossa recomendação. Pacientes que estão bem, assintomáticas, com seu tratamento bem, a gente pode perfeitamente atrasar os exames. Não há essa obrigatoriedade. Até porque, em todos os consensos, a necessidade de se fazer exame sempre é muito questionada. A gente acaba pedindo para fazer um diagnóstico precoce, um diagnóstico de alguma coisa inicial.
mas é totalmente aceitável e até recomendado a gente atrasar um pouco, não tem menor necessidade. É diferente de quem está com sintoma, de quem nota um nódulo na mama, uma Uhum. coisa nova. Essa paciente é fundamental procurar o mais rápido possível para ter um diagnóstico adequado. Tá, e a outra da Marli, ela perguntou: estou aguardando a cirurgia de reconstrução da mama. Devo fazer nessa pandemia? Isso foi o que a gente falou. As cirurgias de reconstrução, elas podem ser atrasadas. Eu sei que é difícil, às vezes a paciente está com aquela angústia, aquele sentimento. Muitas pacientes do Sistema Único de Saúde esperando durante muitos anos, né, por essa oportunidade de se operar. Mas agora realmente não é o momento de cirurgias reparadoras e estéticas, não é o momento. Melhor Não que aguardar. reparadora seja estética, muito pelo contrário, reparadora faz parte do tratamento do câncer de mama. Mas Uhum, não é a etapa que é crucial nesse momento. uhum, entendi. Tá certo. É, e se teve as pacientes que estão fazendo tratamento com a quimioterapia e foram diagnosticadas com a Covid-19, tá? Como é que está sendo esse manejo? Porque você falou que no hospital tem a área, né, dos pacientes É, com a Covid-19. E quando essa paciente é a mesma para as duas áreas? aí que tá. Por exemplo, aqui no Hospital Sírio-Libanês, né? No hospital, praticamente não se faz quimioterapia, né? Eventualmente, quando tem algum paciente grave que está internado, ele até recebe quimioterapia dentro do hospital. Se eu não me engano, não sei se a Mércia chegou a receber quimio no hospital, que estou aqui lembrando, não me lembro bem. Mas foi uma situação ocasional. Uhum. Mas acaba que as pacientes recebem quimioterapia no centro de oncologia ambulatorial. É, qualquer paciente com diagnóstico, eles não estão comparecendo ao centro de oncologia, porque senão eles podem ser fonte de contato para muita gente. E não é recomendado quem está com a infecção no momento receber quimioterapia. Então, a paciente deve esperar resolver todo o seu quadro e só depois fazer a quimioterapia. Tem alguns centros que estão exigindo PCR antes do paciente fazer quimioterapia. Os Uhum. hospitais dos Estados Unidos, em algumas regiões em que estão com muitos casos. Não é o caso aqui de Brasília, a gente ainda não está nessa situação. Mas Uhum. qualquer paciente que tem um diagnóstico, né, do COVID, ele não vai fazer nenhum tratamento sistêmico, nenhum tratamento oncológico até ter a sua resolução dos sintomas. Tá, entendi, legal. E os pacientes que já terminaram o tratamento e estão fazendo uso do tam- Tamoxifen, isso. Isso é uma outra. eles são pacientes de risco, o que eles devem fazer de diferente? Isso. Então, como a hormonioterapia ela não influencia no sistema imune, a gente não considera isso um fator de risco para a COVID. Então, para as nossas pacientes, a gente diz que o risco é o mesmo risco da população. Então, de certa forma, elas podem ficar tranquilas. Isso não é um fator de risco. Tá. Tem uma pergunta aqui, doutora Dani, tem uma cirurgia marcada para fazer a assimetria da mama no mês de junho. Você recomenda esperar? É aquela decisão, é uma decisão muito particular sua com o médico, né? Uhum, O seu médico. Acho que deve conversar. O serviço, né? Aqui em Brasília a gente não está com essa situação caótica, mas eu acho que não seria o momento ideal. Eu acho que é uma cirurgia que não tem o intuito assim de realmente tratar uma doença ativa. Acho que a gente poderia perfeitamente postergar um pouco para a segurança da própria pessoa e da sua uhum, família, porque ela precisa de um acompanhante. certo, com certeza. E em relação à radioterapia, ela deve ser interrompida? Bom, aí a radioterapia ela entra muito interrompida, não. Há casos e casos, né? Uhum, É possível atrasar em algumas situações? Sim, é possível. Situações em que a paciente faz quimioterapia, neo, antes de operar, faz a cirurgia e vê que assumiu totalmente a doença, essa paciente pode ter uma segurança de atrasar a rádio em até 3 meses. aham, Já o caso de quem faz quimioterapia antes de operar, opera e a doença não sumiu,
essa paciente não pode atrasar, porque tem um maior risco de ter recaída da doença loco-regional. Então, tudo depende. E também depende da extensão do acometimento do Covid no seu serviço de saúde na sua cidade. Pacientes que as cidades estão em lockdown, que estão com os serviços todos realmente exacerbados, eles vão interromper tudo. Aqui em Brasília, a gente tem feito o tratamento. Mas tem algumas pacientes que a gente, às vezes, pode discutir radioterapia. Por exemplo, nas pacientes que são mais idosas, que tiveram tumores mais, assim, menos agressivos, muitos estudos mostram segurança de não fazer rádio. Então, essa é uma paciente que a gente fica bem tranquila de omitir rádio. Então, a discussão deve ser realmente caso a caso. E é importante a gente falar que a gente sempre, em câncer de mama, a gente faz tudo multidisciplinar. Então, não é só um médico, uma especialidade que decide. A gente sempre fala do oncologista, com mastologista, com radioterapeuta, com radiologista. Todos juntos pensam melhor do que só uma pessoa. Com certeza. E aí acaba que nesse momento, então, sempre cada caso é um caso, né? Mas as decisões de continuar ou interromper nesse momento são sempre discutidas São compartilhadas demais. A gente, por exemplo, no nosso serviço, a gente tem reuniões toda semana. A gente tinha presencial e agora a gente faz por Zoom, né? A gente sempre discute casos. Eu discuti um caso umas 2 semanas de uma paciente que era mais idosa, que tinha um tumor de determinado tamanho, HER2 positivo, se a gente fazia tratamento neo ou se já partia para cirurgia. E a gente considerou que era muito mais adequado operar primeiro, porque o tratamento sistêmico era questionado pela idade. Entendi. Eu vou oferecer risco sistêmico, sendo que ela pode fazer a cirurgia e ficar livre? Ela foi para a cirurgia e não vai fazer tratamento sistêmico. E está super bem. Então, assim, nós não temos só um caminho. A gente precisa escolher o mais adequado. E a discussão multidisciplinar é completamente importante, né? Com certeza, com certeza. Eu ia te fazer essa pergunta sobre a equipe multidisciplinar, como é que vocês estão se encontrando, como é que estão sendo as discussões. A gente faz por Zoom, a gente faz toda semana e participa todo mundo, a nossa enfermeira também participa. Nos ajuda, né, no manejo dos sintomas das pacientes. Participa todo mundo, a gente discute, mostra os exames. E vou te falar, viu? Estou adorando reunião por Zoom. Eu acho assim maravilhoso, a gente poupa tempo, é muito mais objetivo. Né, Ju? A gente, quando você está ali no computador, cada um está no seu cantinho, não tem conversa paralela. Então, eu acho que é super produtivo e eu acho que vai ficar. Eu acho que vai ser uma das coisas que vai ficar. Também acho que esse mundo digital vai tomar muito espaço agora, né? Que a gente viu que dá para manejar e que dá resultado também. Tem outra pergunta da Marli, ela está perguntando se deve fazer caminhada nessa pandemia, porque o exercício físico é importante, né? Mesmo para manter a saúde, e aí fica o questionamento. Faz ou não faz, porque sai, está exposto. Eu queria convidar vocês a assistir uma live. A gente fez ontem uma live na página do Hospital Sírio-Libanês no Facebook. A gente discutiu sobre como manter os hábitos de vida saudáveis durante esse período da pandemia. Então foi uma conversa muito legal com uma endocrinologista, um geriatra, um nutricionista e um fisioterapeuta. Então eu convido todos vocês a assistirem. Esse vídeo está gravado na página, é muito bom. Em relação a isso, não há uma proibição do Ministério da Saúde para fazer atividade física ao ar livre. A grande questão é a segurança disso. Por exemplo, você vai descer um elevador, vai encontrar gente na rua, depois você vai subir o elevador. Como é que isso vai ser? Eu tenho ficado muito apreensiva aqui em Brasília. Às vezes eu saio para trabalhar, estou chegando no hospital, eu vejo muita gente na rua. Nossa, eu vejo muita gente na rua, gente próxima, andando, correndo, andando de bicicleta. Eu vejo, assim, muita gente mesmo. Eu fico preocupada com isso. Será que isso daí é seguro? Não sei. Então, assim, para andar, eu acho que a gente tem a autorização para andar, mas procure um horário que você não vai encontrar com tanta gente. Tem que tomar os cuidados, né, de usar a máscara. E você vai tocar no elevador, tudo, se desinfectar,
na ida e na volta. Se cruzar com alguém, se corre longe. Essa é uma coisa Então, né, que eu cruza, acho isso tão tenso. mas não, tem que... Eu acho isso tão tenso que eu vou te dizer, Ju. Né? Eu e a Eliette, a gente se conheceu no grupo de corrida, né? Então, Uhum, eu continuo correndo. Logo que começou a quarentena, fechou a academia, né? Eu tô acostumada a malhar quase todo dia. Aí uhum, eu falei, eu vou correr na rua. Corri uma vez, fiquei com medo. Eu falei, eu não vou correr não, eu tô com medo de acontecer alguma coisa. E aí eu aluguei uma esteira, consegui uhum. alugar uma esteira, eu tô correndo em casa, né? Para eu poder continuar, pra eu conseguir. Então eu tive essa oportunidade. Mas Daniele, ficaria insegura. Eu Uhum. acho que a gente consegue fazer outras atividades dentro de casa. Até a Eliette me mandou um perfil que faz umas aulas, sabe? A gente consegue acompanhar aulas pela internet, tem Uhum. aplicativos. A gente pode pular corda, fazer polichinelo, tem vários exercícios funcionais. Né? A caminhada, se tiver vazia, tô vendo aqui a Marli colocando, né? Rua vazia, se você não for encontrar ninguém, ótimo, faça, coloque a máscara e vá ser feliz. Mas Uhum. tem gente que sai correndo. É. Às vezes é melhor fazer o exercício em casa, né? Ainda mais se você tiver com a imunidade comprometida, do que sair, encontrar um monte de gente na rua e se expor. Tem uma outra pergunta. Eu uso Arimidex há 3 anos. Caso contrário, Covid, vou ter problema no tratamento? Caso Não, caia o Covid, entendi. contrário, não. O Arimidex é aquilo que a gente falou, é hormonoterapia, tamoxifen, Arimidex, Femara, Aromazin, são todas terapias endócrinas, não atrapalham o sistema imune, fique tranquila. É a mesma coisa com uma paciente da sua idade, da população geral. Certo. Tá. Ah, a outra pergunta que eu tinha, que eu acabei já fazendo, né? Que são os pacientes com Covid e câncer. Tem algum protocolo, algum cuidado adicional no tratamento? Se vocês fizeram alguma alteração? Não, é, não, é a mesma medida, a orientação que a gente tem. Paciente teve febre, fica em casa. Sinais de alarme, hospital. Isso é para todos, toda a população deve ser feita dessa forma. E se for um paciente oncológico, assim que tiver febre, comunique seu médico, ele vai suspender qualquer tratamento sistêmico. Eu tive uma paciente assim no consultório recente, estava Aham. fazendo quimioterapia e do nada começou a fazer febre. Mas uma febre estranha, uma febre sem características assim diferentes, sem sintomas. A gente optou por observar, pedir sorologia de Covid, deu negativo, demos um tempo para ela, ficou bem e voltamos a tratar. Uhum. Sorologia negativa. Então, é só ter esses cuidados que tudo dá certo. Tá. E a paciente que está fazendo tratamento sistêmico e ela apresenta alguma reação indesejável e precisa ir na emergência, como que é isso também? Qual é a... Então, os hospitais, eles estão tomando bastante cuidado. O que a gente orienta é só vá realmente à emergência em último caso. Porque Uhum. como muitos pacientes, por exemplo, a febre por conta de uma infecção, por conta de quimioterapia, ela vai ser um caso suspeito para COVID, É. independente se a causa for quimioterapia. Uhum. Então, você só deve ir à emergência em último caso, porque nem todo caso de febre você tem que ir para emergência. Você Claro. pode muito bem fazer uma coleta de um exame de sangue, ver se está com neutropenia, a gente dá a receita dos antibióticos, faz o tratamento em casa. Nem toda febre em paciente oncológico é sinal de imunidade baixa e necessidade de internação. Então, Uhum. cada caso é um caso. Agora, pacientes que estão com insuficiência respiratória, sintomas gastrointestinais, que não estão bem, elas têm que ir para emergência. Mas fique tranquila, porque todas as medidas estão sendo tomadas em relação à EPI, em relação aos fluxos dos hospitais, está sendo tudo muito bem organizado para ter a segurança. Uhum. É importante manter o contato com o médico, então, né? Falar o que está sentindo e ver Sim. se vale a pena. Você tem que ter o médico para chamar de seu, para É, você poder entrar em contato e tentar resolver. tem uma outra que já foi respondida também, da Jusileia, talvez se você quiser falar um pouquinho de novo, se faz quimioterapia para paciente com Covid assintomático. Aí seria o caso de Não, tratar os pacientes. não, ninguém assintomático ou sintomático com diagnóstico de COVID, a recomendação é suspender tratamento sistêmico até a resolução do quadro. Agora, uma coisa só que a Ju que fez, né?
Tá escutando? Tô. Então, a Jusilé que fez a pergunta. Isso. É, uma coisa que eu sinto assim pesar pelas pacientes é que alguns tipos de atividades elas foram realmente suspensas por Uhum. conta mantivemos o que precisa ser feito, os atendimentos e tal. Mas o atendimento com psicóloga é uma coisa que ele sofreu umas alterações, essa Ah, é. coisa do ambulatorial. Então, Uhum. as pacientes não têm tido tanta facilidade assim de um atendimento com psicóloga e nutricionista, mas com telemedicina, né? Então, Uhum. isso deu uma perda, porque as pacientes que estavam fazendo quimioterapia, pelo menos na instituição onde eu trabalho, elas recebiam a visita da nutricionista, da psicólogo durante a sua infusão do tratamento, para ter aquele acolhimento, né? E para Uhum. reduzir o número de circulação de pessoas, você reduziu drasticamente. Por exemplo, agora a consulta, ou a paciente vai sozinha, ou vai no máximo com um acompanhante. Então, a gente teve que reduzir a circulação de pacientes. Ué. Então, isso é uma pena, que isso está sendo sofrido. Uhum. É, a doutora Jusileia perguntou também se existe algum caso em que a quimioterapia pode ser mantida. Acho que você já Com respondeu. relação ao Covid, não. Só se for, não, acho que não, não tem caso, assim. Então, tem Covid, vai suspender o Vai tratamento. suspender porque você acha que ela está sintomática nesse momento, depois de uns dias você começa a ter sintoma e depois começa a ter trombose, depois começa a ter um monte de coisa. Como é que você vai juntar os dois? A gente É. nunca sabe se a paciente vai ficar sintomática o tempo todo. É E uma doença muito estranha. se for assintomático, é melhor esperar os 14 dias, esperar passar. Sim, tem que esperar, não tem como a gente. Nós não sabemos nem se a imunidade se ela é duradoura, se a pessoa não Uhum. pode se reinfectar. É. Nem isso a gente sabe. Ainda é muito incerto, né? Isso. Tem outra pergunta aqui da Jane. Doutora, eu tive em 2015, aos 43 anos, carcinoma infiltrante na mama direita. Fui orientada a procurar um geneticista, mas ainda não fiz isso. Qual a importância desse rastreamento? Nossa, ótima pergunta, amei. Isso é super importante. A gente sabe que de 10 a 15% dos tumores de mama têm uma origem hereditária, tá? Uhum. Então, eles podem estar relacionados a alguma herança familiar, ou pode ser que você seja o primeiro caso da família, Uhum. tá? Então, hoje em dia, tem se tentado fazer uma testagem mais ampla, ou seja, você teve o diagnóstico de câncer de mama, você deve procurar um aconselhamento genético. Uhum. Porque hoje a gente tem algumas indicações de testagem genética. Por exemplo, paciente com câncer muito jovem, paciente com câncer triplo negativo abaixo de 60 anos, paciente com câncer de mama bilateral, muitos casos na família de câncer, história de Uhum. câncer de mama e de ovário na família, isso tudo é indicação formal de fazer testagem. Mas cada vez mais a gente tem visto que fazer a testagem universal é válida. Então, independente se você tratou o seu tumor há 10 anos, há 5 anos, se você está tratando agora, se você tem algum critério de alto risco para você fazer a testagem, nunca é perdido o momento. Algumas vezes eu vejo assim pacientes voltando depois de anos e faz um teste, você pode ajudar a sua família no sentido de fazer prevenção, você pode evitar às vezes de ter um outro tumor primário. Então eu acho super válido ainda fazer um aconselhamento genético. Tá certo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta para colocar aqui? O pessoal está te parabenizando aqui, falando que está excelente. Isso é muito... Também, né, Ju? Com você, Juliana, a gente é maravilhosa. Essa menina é um sucesso no laboratório. Amamos, Ju. A Dani, sempre muito segura e transmitindo tranquilidade aos seus pacientes oncológicos. Muito grata por ter sido sua paciente. Mensagem da Nádia. Ah, Nádia, uma fofa. Doutora, tumor mamário dói? Tive CA de mama e sempre ouvi que não dói. Não, depende. Tem lesões que podem doer, sim. Lesões que estão um pouquinho mais localmente avançada, pode ter acometimento, pode doer, sim. Isso não é certo que doença maligna não dói. Não, isso é variado. Varia, né?
Então, as perguntas que eu tinha eram essas. A gente não tem mais nenhuma pergunta por aqui. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, esclarecer mais algum ponto que você acha que eu não perguntei. Eu acho que o mais importante é, esse momento vai passar, em algum Uhum. momento essa pandemia vai se resolver, né? E a gente vai continuar com a nossa vida, né? Eu acho que o mais importante é que quem já teve um diagnóstico de tumor de mama deve cuidar dos seus hábitos de vida, manter um peso adequado, fazer uma dieta ótima, fazer atividade física. Isso tudo reduz a chance da doença voltar. Então, eu acho que a gente focando nisso, da gente viver melhor, e a gente vai conseguir enfrentar isso e sair bem. Tá, fizeram mais uma pergunta aqui. Como saber que a minha imunidade está baixa? A imunidade a gente só sabe fazendo exame de sangue, né? Fazendo um hemograma, aí vê as contagens, né? De leucócitos, neutrófilos, é um exame específico, é assim que a gente vê. E também perguntaram se acho melhor você ver, Dani, tem o nome do medicamento perguntando se é aconselhado para aumentar a imunidade. Esse é um isso é tipo homeopatia, né? Uhum. É uma questão pessoal, né? Você acha que a homeopatia vale? Vale. Aí entra, minha opinião pessoal, acho que isso não é nem o foco. Não vejo É. problema de tentar, eu acho que, né, vamos ser felizes. E a Silvia perguntou, ela falou: esqueci de tomar Arimidex por um dia, vou ter problema? Não, isso é muito comum. A gente sempre fala para as pacientes terem o hábito de tomar no mesmo horário. Se você fizer isso, o hábito vai te fazer lembrar. Eu sempre aconselho as minhas pacientes a tomar de manhã, porque elas têm até o fim, até o almoço para tomar. Então acorda, já toma o remédio. É mais fácil do que deixar à noite que a gente esquece. Verdade. Então, Dani, eu queria te agradecer, igual a professora Paula falou aqui, além de esclarecer muitas dúvidas, tranquilizou muito, muitas mulheres, muitas pessoas que não sabiam se faziam o acompanhamento ou não, se faz exame, se não faz. Então, assim, foi muito esclarecedor para a gente, eu acho que foi muito rico para todo mundo que está assistindo, porque esse momento de pandemia a gente fica muito assustado, então a gente nunca sabe exatamente o que fazer e a orientação de um profissional, uma profissional extremamente competente, tranquiliza a gente, né? Então, acho que foi muito bom. A Liga agradece muito a sua disponibilidade em vir aqui falar para a gente, tirar nossas dúvidas. Tem mais uma pergunta. Se o timomodulina para imunidade é bom também. Se também é bom. Aí você vai ter que ver com o seu médico alergista, alguém que prescreveu. Esses não são medicações que a gente habitualmente usa nos nossos pacientes oncológicos. Uhum. Mas, Ju, eu agradeço a oportunidade, eu acho que é um grande prazer estar aqui. Você é uma pessoa muito querida. A Ju me ajudou muito no dia da minha defesa do doutorado. Ficou toda ali nos bastidores, organizando tudo. O E eu lanche. eu pude estar lá apresentando com muita tranquilidade. Eu sou egressa da Universidade de Brasília, então eu tenho um carinho extremamente grande pela universidade. Fiz minha pós-graduação lá. Então, o que vocês pedirem, eu vou estar sempre aqui disponível. E foi um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que poder ter contribuído um pouquinho. Com certeza você contribuiu. Os comentários aqui foram excelentes. Eu acho que foi muito bom para a gente. A Liga agradece imensamente a sua presença aqui, de realmente vir aqui falar as nossas dúvidas e as dúvidas de muitas pessoas, né? Porque às vezes a gente acha que é só nossa, mas na verdade são de várias pessoas que vão É, assistir e tranquilizar com isso, né? tá Então, ótimo. te agradeço muito por ter se disponibilizado por essa live. E eu Obrigada a vocês. para o pessoal que a gente vai fazer essas lives todas as quintas-feiras, nesse mesmo horário, de 19 horas. E que na semana que vem vai ser com a doutora Jusileia e o tema vai ser os impactos emocionais da pandemia, como manejar. Então vai ser muito interessante, eu acho que também vai ser bastante esclarecedora. Para quem quiser participar, já fica aí o spoiler do tema. Tá ótimo. Agradecendo aqui, só temos a agradecer, foi ótimo. Vale Obrigada. Se cuidem. Beijos, boa noite. todo mundo se cuida. Vamos nos falando. Qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários. A live vai ficar salva no IGTV. Então, quem não conseguiu assistir tudo também pode assistir desde o começo no nosso perfil da Liga.
Ótimo. Obrigada a todos. Beijos. Boa noite. Obrigada, Dani. Beijo.